Fontes dentro dos serviços de segurança da Ucrânia, o Serviço de Segurança da Ucrânia disseram à British Broadcasting Corporation que estavam por trás de um ataque à bomba em Moscou que matou um general russo sênior. Relatório: Mikhail Gutkov, vice-chefe da Marinha, morreu em um ataque aéreo ucraniano. Nós temos... De acordo com fontes de mídia russa, um dos generais mais sêniores da Rússia, identificado como Yaroslav, foi morto por uma bomba de carro. Os espiões da Ucrânia estão caçando agentes russos em uma ação que está espalhando medo por toda Moscou. A Ucrânia não espera mais pela justiça, está tomando-a um alvo por vez. Esta não é uma história de guerra típica. O texto explora detalhadamente as ousadas missões de vingança da Ucrânia. Discutimos operações reais em memória de líderes assassinados, soldados mortos e civis vítimas de bombardeios. De assassinatos furtivos nas ruas da cidade a sabotagens loucas dentro das fronteiras russas, o que estamos vendo são esquemas de vingança calculados, ousados e surpreendentemente eficazes dos melhores de Kyiv que estão assustando os operativos de elite de Putin. Para entender como a Ucrânia ficou tão boa em caçar os caçadores, precisaremos entender a dor da Ucrânia mergulhando nos casos que consolidaram essa tendência. Essas não são apenas manchetes. São missões calculadas alimentadas por luto, memória e justiça. Se você acha que mais pessoas deveriam ver a realidade dessa guerra, curta e se inscreva. Isso destaca histórias como esta em meio ao ruído e à propaganda. Comecemos com a perda do coronel Ivan Voronich. Ele era uma grande figura no Serviço de Segurança da Ucrânia, chamado Serviço de Segurança da Ucrânia. Ele estava no jogo há anos, planejando missões secretas, como eliminar líderes pró-russos na área de Donbas em 2015. Em 10 de julho deste ano, ele caminhava no centro de Kyiv, no coração da cidade. Um homem de máscara apareceu, sacou uma arma e atirou nele várias vezes. Voronich caiu morto em um estacionamento perto de seu apartamento, e o atirador fugiu antes que alguém pudesse impedi-lo. As câmeras de segurança registraram tudo, mostrando o quão audacioso foi, acontecendo em plena luz do dia. Para a Ucrânia, isso não foi apenas a perda de um oficial habilidoso. Parecia que a Rússia debochava deles, tentando quebrar seu espírito na própria capital. Os habitantes de Kyiv estavam abalados. Para muitos, parecia que se ele não estava seguro, ninguém estava. Perder Voronich também doeu porque ele era um herói para muitos. Como você pode imaginar, tal violência em Kyiv não seria tolerada. Então, o Serviço de Segurança da Ucrânia entrou em ação. Eles se uniram à polícia e iniciaram o trabalho prontamente. Eles analisaram filmagens, registros telefônicos e dicas de testemunhas que notaram algo estranho no dia. Em 2 dias, eles identificaram 2 suspeitos, um homem e uma mulher, vinculados ao Serviço Federal de Segurança, a agência de espionagem russa. Esses 2 se infiltraram na Ucrânia, planejaram o ataque e acharam que conseguiriam fugir. Porém, o Serviço de Segurança da Ucrânia agiu mais rápido. Em 13 de julho, 3 dias após o tiroteio, o casal foi rastreado até um esconderijo perto de Kyiv. Em uma rápida incursão, eles os encurralaram. Houve um tiroteio breve e os 2 suspeitos foram mortos sem baixas ucranianas. O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que o incidente não foi acidental, mas sim uma retaliação deliberada, sem fornecer muitos detalhes. Basta ver o vídeo do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Tenente-General Vasil Maluk, com corpos atrás dele no local. Essa retaliação não foi apenas sobre capturar 2 assassinos. Foi a Ucrânia mostrando que o medo pode afetar ambos os lados. Essa ação elevou o ânimo em toda a Ucrânia e enviou um sinal para a Rússia. Se nos atingirem em nossa própria cidade, não sairão impunes. Após essa demonstração de força, menos agentes russos arriscaram ações ousadas em cidades como Kyiv ou Lviv, segundo a inteligência ucraniana. Já o Serviço de Segurança da Ucrânia aproveitou para criar confiança, incentivando mais locais a compartilhar informações sobre atividades suspeitas. Essa exibição embaraçosa de espionagem também levou a Rússia a aumentar seus gastos com a proteção de seus próprios espiões, o que a Ucrânia diz ter os retardado. Este golpe definiu como a Ucrânia lida com as perdas pessoais nesta luta. Mas a vingança não é só para os líderes. Civis ucranianos também têm morrido, e a Ucrânia deseja que os culpados sintam o mesmo medo que provocaram. Isso nos traz ao ataque de mísseis balísticos russos, em abril, na cidade de Sumy, ao norte, perto da fronteira russa. Os mísseis atingiram casas e uma escola, matando 34 pessoas, incluindo crianças, e ferindo mais de 50.
Este ataque covarde aconteceu enquanto muitas pessoas visitavam igrejas no centro histórico. O exército ucraniano afirmou que os mísseis foram lançados pela 448ª Brigada de Mísseis da Rússia, localizada em Kursk, próximo à fronteira. Sumy já havia sido atingida antes, mas este ataque se destacou porque visava bairros regulares, não pontos militares. O Estado-Maior considerou isso um crime de guerra e prometeu retaliação imediata e forte, o que não demorou a acontecer. A resposta foi tão rápida quanto a indignação. Em 15 de abril, apenas 2 dias depois, drones ucranianos voaram para a Rússia e atingiram a base da 448ª Brigada. Os drones atingiram seu posto de comando e áreas de armazenamento, destruindo vários lançadores de mísseis e causando cerca de 20 baixas. Os espiões ucranianos identificaram a unidade responsável, possibilitando um ataque preciso, não um golpe aleatório. Foi uma resposta direta. Então, em 3 de junho, outro ataque de míssil atingiu Sumy, matando mais 28 pessoas. A Ucrânia respondeu novamente, enviando drones para a mesma brigada reconfigurada, eliminando mais equipamentos e alguns oficiais. Neste ano, a Ucrânia realizou diversos ataques de drones na Rússia, muitos mirando unidades de mísseis como esta. Até o momento, a Rússia matou mais de 13 mil civis ucranianos e feriu dezenas de milhares. Para cada inocente que eles ferem, a Ucrânia fez questão de retribuir. Ataques a unidades como a 448ª protegem vidas, fazendo a Rússia hesitar em mirar nas cidades. Isso mostra como a Ucrânia transformou a defesa em uma forma de contra-atacar, protegendo seu povo ao ir atrás da fonte. Os ataques não aliviam a dor, mas dão às pessoas algo a que se apegar. Uma sensação de que seu exército faria o inimigo pagar caro por cada vida perdida. Sumy se tornou um exemplo. Cada ataque a civis agora tem um nome, uma unidade e uma prestação de contas associada a ele. O interessante é como a mão da vingança da Ucrânia não se limita ao seu alcance. Mesmo aqueles que a Rússia busca proteger estão em risco quando se tornam alvos da Ucrânia. Pegue Igor Kryliov, por exemplo. Ele era o tenente-general que comandava as forças russas de defesa nuclear, biológica e química. Desde 2017, ele tem aparecido muito na televisão, culpando a Ucrânia por usar armas proibidas e falando sobre ameaças maiores. Em 17 de dezembro de 2024, ele saiu de seu apartamento em Moscou e foi até seu patinete elétrico. Uma bomba escondida dentro dele explodiu, matando-o e ao seu assistente instantaneamente. A explosão foi tão forte que quebrou janelas e danificou carros próximos. A Rússia culpou a Ucrânia de imediato e, dias depois, uma fonte ucraniana assumiu a autoria. Este assassinato cuidadosamente planejado abalou Moscou porque aconteceu bem na cidade, longe de qualquer campo de batalha. Eles jamais imaginaram que o perigo estaria tão próximo. Kirillov e sua equipe lidavam com armas perigosas e perdê-lo jogou os planos da Rússia no caos. Levou semanas para nomearem um novo líder, prejudicando a prontidão deles. A Ucrânia fez isso porque a Rússia foi ligada a mais de 50 ataques químicos no ano passado, onde soldados adoeceram por causa de substâncias tóxicas e pelo menos 10 morreram. A Organização das Nações Unidas investigava os casos, mas a Ucrânia buscou sua própria justiça. A bomba, pequena mas astutamente programada, explodiria apenas ao se aproximar de Kryleilov. Espiões ucranianos o observaram por meses, estudando seus hábitos para executar o plano. Essa jogada não foi sorte, foi planejada minuciosamente. O golpe em casa aumentou a segurança em torno dos principais oficiais russos, mas não impediu o medo de se espalhar. Mais de 20 oficiais russos de alta patente foram mortos em ataques, reduzindo a força de liderança de Moscou. Para a Ucrânia, esse golpe mostrou que eles podem atacar em qualquer lugar, até mesmo nas ruas movimentadas de Moscou. Isso mostrou o quanto o alcance da Ucrânia havia crescido, não apenas pressionando os generais, mas outros também. A Ucrânia também começou a desmantelar os verdadeiros cérebros por trás das armas da Rússia. Isso nos leva a Shatsky. Mikhail Shatsky era um nome-chave no mundo dos mísseis deles. Ele era vice-chefe de design em uma empresa que construía mísseis de cruzeiro e drones usados contra a Ucrânia. Seu trabalho ajudou a fabricar mísseis calibre, particularmente os mísseis de cruzeiro KH-50 e 9KH-60, e 9Ka-100 e 1 e KGH-32,
que mataram centenas de ucranianos em diversos ataques a cidades. Tais ações o colocaram na lista de retaliação de Kiev. No dia 12 de dezembro, poucos dias antes do ataque a Kirillov, os ucranianos vieram atrás dele e não erraram. Shatsky caminhava em um parque perto de Moscou quando um atirador surgiu, disparou vários tiros e fugiu sem deixar rastros. Shatsky morreu no local. A inteligência da Ucrânia assumiu a responsabilidade, dizendo que era sobre quebrar a máquina de guerra da Rússia e que a morte de Shatsky desacelerou as coisas. Ele estava trabalhando em mísseis que poderiam desviar melhor das defesas aéreas. Depois que ele se foi, a produção de alguns tipos de mísseis caiu significativamente no início deste ano. A Ucrânia já havia atingido outros cientistas antes, mas Shatsky foi uma grande perda. Depois desse assassinato, a Rússia passou a abrigar funcionários-chave em locais seguros, como bunkers ou bases remotas. Alguns engenheiros até desistiram, com medo de serem os próximos. Mas isso não era apenas sobre um cara. Era sobre quebrar a cadeia que mantinha os ataques da Rússia em andamento. Isso mostrou como a Ucrânia poderia atingir os cérebros por trás das armas. Não apenas as armas em si. Nem mesmo os que estão bem escondidos estão seguros. O ataque com mísseis Storm Shadow do ano passado comprovou isso. Em 20 de novembro, a Ucrânia disparou pelo menos 10 mísseis Storm Shadow fornecidos pela Grã-Bretanha em um bunker em Malino, uma cidade na região de Kursk, na Rússia, a cerca de 40 quilômetros da fronteira. Dentro estavam oficiais superiores, incluindo o tenente-general Valery Solochuk, líder do 41º Exército de Armas Combinadas. Ele estava por trás de ataques de mísseis que mataram civis na Ucrânia. Os mísseis romperam as defesas do bunker, desmoronando partes dele e matando Solochuk e outros 18 oficiais. Outros 33 ficaram feridos. Os espiões da Ucrânia sabiam sobre a reunião, cronometrando o ataque perfeitamente. O ataque atrapalhou os planos da Rússia na área, atrasando suas ações por semanas. Ao eliminar líderes-chave, deixou suas forças confusas, e o avanço da Rússia em direção a Kursk diminuiu, permitindo que a Ucrânia recuperasse algum território. O ataque impulsionou as tropas ucranianas ao mostrar que poderiam atingir líderes de alto escalão. Isso também levou os aliados ocidentais a enviar mais armas, vendo o quão bem elas funcionaram. Agora, a Ucrânia não apenas vingava vidas, mas reescrevia o mapa da guerra, atingindo mais fundo e forte do que se pensava possível. Enquanto esses ataques abalavam o poderio militar russo, a Ucrânia também tinha outra lista. Pessoas que uma vez foram seus próprios, mas se voltaram contra eles. No topo dessa lista estava Ilya Kivia. Esse homem era advogado no parlamento ucraniano, mas mudou de lado após a invasão russa em 2022. Da Rússia, ele foi à televisão pedindo que ucranianos fossem mortos e comemorando a invasão. Em 6 de dezembro de 2023, ele foi morto a tiros fora de sua casa perto de Moscou. Aconteceu em plena luz do dia, com um atirador se aproximando, disparando várias vezes e desaparecendo. A inteligência ucraniana assumiu a autoria, revelando detalhes como prova. Desejavam que todos entendessem, se tratar de um aviso. Traia seu povo e você pagará. Na época, mais de 100 funcionários ucranianos foram para a Rússia ou trabalharam com eles em áreas ocupadas. Após a morte de Kiva, esse número caiu rapidamente. Pesquisas na Ucrânia mostraram que 85% das pessoas apoiavam esse tipo de justiça. Isso deu esperança às pessoas em lugares sob controle russo, mostrando que os traidores não eram intocáveis. Kiva tinha sido barulhento, zombando da Ucrânia no ar. Sua morte silenciou parte desse barulho. Espiões ucranianos seguiram-no por um ano, aguardando o momento ideal. O golpe foi preciso, sem ferir outros. A Rússia tentou ocultar, mas a notícia se espalhou. Outros desertores ficaram assustados e muitos se afastaram de cargos públicos. De acordo com relatórios ucranianos, a colaboração em áreas ocupadas diminuiu consideravelmente. Mesmo os que acreditavam estar protegidos pelo tempo ou distância, aprenderam que não estavam. Mikhail Filiponenko era um oficial em Luhansk, acusado de torturar prisioneiros ucranianos desde 2014. Ele supervisionou espancamentos e, pior, envolvido em mais de 200 casos e no mínimo 5 mortes. Em 8 de novembro de 2023, uma bomba de carro destruiu seu veículo enquanto dirigia sozinho. A Ucrânia assumiu o crédito, chamando isso de justiça. Isso assustou outros colaboradores, levando muitos a desistirem.
Embora traduzir isso em números seja difícil, esse assassinato, sem dúvida, ajudou o esforço de guerra da Ucrânia e reforçou a mensagem da Ucrânia de que a colaboração tem um custo. Aqueles que se aposentaram pensando que haviam escapado também não estão seguros. Stanislav Resitsky comandou um submarino que disparou mísseis contra cidades ucranianas, como o ataque a Vinnytsia em 2014, que matou 27 pessoas. Seus ataques causaram mais de 50 mortes de civis. Ele se mudou para Krasnodar e corria em parques. Em 11 de julho de 2023, um atirador o atingiu 4 vezes durante uma corrida. A Ucrânia o rastreou usando seu aplicativo Open Fitness, que exibia suas rotas. A notícia deste assassinato se espalhou rapidamente, alertando outros sobre o longo alcance da justiça ucraniana. Os oficiais russos deletaram seus aplicativos e se esconderam online depois disso. A vingança de Kiev também visou, por vezes, símbolos da guerra. A ponte de Kerch, construída depois que a Rússia tomou a Crimeia, em 2014, é mais do que uma simples estrada. É visto como símbolo do controle de Putin. Porém, a Ucrânia o transformou em um símbolo de desafio. Em 3 ataques distintos, uma bomba de caminhão, um ataque por drones marítimos e explosões subaquáticas, a ponte foi danificada repetidamente, reduzindo sua capacidade pela metade e forçando reparos caros que custaram centenas de milhões à Rússia. Cada ataque interrompeu o abastecimento para a Crimeia ocupada e lembrou Moscou que nem suas estruturas mais protegidas são intocáveis. A vingança da Ucrânia não é apenas sobre pessoas, mas também símbolos que mantêm impérios unidos. Você pode estar se perguntando como a Ucrânia aprimorou suas táticas de espionagem aparentemente perfeitas. As raízes dessa estratégia de vingança datam dos primeiros anos da guerra, quando a Ucrânia ainda descobria como lutar contra um inimigo que parecia estar em todos os lugares simultaneamente. Naquele tempo, a Ucrânia não possuía os drones avançados, mísseis de precisão ou redes de espionagem profundas que tem hoje. Ela tinha coragem, desespero e a necessidade de garantir que os líderes da violência contra seu povo não desfrutassem do poder por muito tempo. Essas habilidades mortais e obscuras foram forjadas no caos, não apareceram repentinamente. Pegue Arsen Pavlov, mais conhecido pelo seu codinome Motorola. Ele foi um dos comandantes separatistas mais temidos em 2014, notório por matar prisioneiros ucranianos e se gabar disso na câmera. Por 2 anos, ele se movimentou por Donetsk como se fosse o dono, com guardas armados, carros blindados e casas seguras. Em 16 de outubro de 2016, ele entrou no elevador do seu apartamento e uma bomba escondida dentro explodiu a caixa de aço, matando-o instantaneamente. O responsável por plantar isso conhecia sua rotina, se aproximou e atacou quando ele menos esperava. Apenas alguns meses depois, veio Mikhail Tostik, outro líder separatista, que se tornou conhecido por seus brutais ataques às posições ucranianas. Em 8 de fevereiro de 2017, um foguete atravessou a janela de seu escritório enquanto ele estava dentro, provocando uma explosão que deixou apenas destroços. Como Motorola, Div pensou que era intocável. Ele não era. E então havia Alexander Zakharchenko, líder da autoproclamada República Popular de Donetsk. Ele gostava de se apresentar como um estadista, apertando as mãos de oficiais de Moscou enquanto supervisionava um regime acusado de sequestro e tortura. Em 31 de agosto de 2018, ele entrou em um café no centro de Donetsk. Uma bomba explodiu assim que ele se sentou, matando-o na hora e ferindo vários de seus auxiliares. A explosão não foi apenas um ataque. Foi um recado para aqueles que achavam que o poder os blindaria. Entre 2014 e 2018, mais de uma dúzia de figuras de alto perfil foram eliminadas por bombas, atiradores de elite e explosões misteriosas. Essas operações eram arriscadas, improvisadas e frequentemente realizadas em território hostil. Mas cada uma ensinou algo valioso à Ucrânia: como coletar informações, como atacar no momento certo e como fazer seus inimigos viverem em constante medo. Essas lições se tornaram a base do que vemos hoje. A diferença agora é que a Ucrânia transformou aquele rascunho inicial em um sistema, um com tecnologia melhor, planejamento mais afiado e um alcance muito maior. O que isso nos mostra? Esses ataques continuam mudando a face da guerra, e a Rússia está perdendo líderes.
O poder de mísseis da Rússia está diminuindo, enquanto o medo cresce em suas fileiras. Cada contra-ataque ucraniano é mais do que uma simples retaliação. É Kiev garantindo que a Rússia pague por cada perda de vida, enviando uma mensagem clara. Nada é esquecido e nada fica sem resposta. Então a grande questão permanece. Isso é vingança, justiça ou sobrevivência? Talvez seja todas as três. Para a Ucrânia, cada ataque é uma promessa gravada na guerra. Eles não vão desaparecer, e nem a memória de quem começou isso.